Hoje o NET Educação conversa com o doutor em filosofia Renato Janini Ribeiro, ele que também é professor de ética e filosofia política na Universidade de São Paulo, a USP. Tem 18 livros publicados. Em abril de 2015 foi nomeado ministro da Educação e ficou no cargo por 6 meses. A nosso convite, ele vai falar sobre temas importantes que envolvem a educação do Brasil. E eu já começo essa entrevista fazendo uma pergunta. Queria saber, na opinião do senhor, como que está hoje a educação no Brasil? A educação no Brasil avançou, isso as pessoas não têm muita noção, mas o fato é o seguinte, algumas décadas atrás, a educação obrigatória era de 4 anos, dos 7 aos 10. Hoje ela vai dos 4 aos 17. E os alunos que têm entre 6 anos e 15 anos, que estão no Fundamental 1, antigo grupo, Fundamental 2, antigo ginásio, e médio, antigo colégio, está praticamente universalizada. Pelo menos no fundamental está praticamente universalizada, quer dizer, toda criança está na escola. Isso é uma coisa muito boa. E isso foi conseguido sem uma piora dos níveis de educação, porque quando você aumenta o número, geralmente a qualidade cai. Nós conseguimos aumentar o número, nós Brasil, sobretudo no governo Lula e Dilma, conseguimos aumentar o número, mas sem decair a qualidade. Agora, isso posto, nós temos deficiências muito sérias em tudo no Brasil, porque o Brasil está tendo que resolver problemas de 500 anos em que a educação foi ruim, a saúde foi ruim, o saneamento básico foi ruim, 500 anos de descaso com o país na maior parte do tempo, estão tendo que ser resolvidos agora, sobretudo em problemas sociais. E, muito justamente, as pessoas que foram excluídas por todo esse tempo estão reclamando, estão querendo isso já, estão querendo isso ontem. Então, esse é um problema, quer dizer, nós estamos tendo que resolver isso e ainda numa situação de escassez de dinheiro devido à crise econômica. Renato, com relação aos cortes na educação, é um setor que não deveria sofrer com esse tipo de sanção? Claro que não deveria, porque é um dos setores mais importantes para o desenvolvimento de um país, para incluir essas multidões de excluídos, etc. Agora, o fato é que houve toda essa crise econômica, está havendo. Quando eu assumi o ministério, vendo que tinha essa crise e esperando que a crise durasse poucos meses, não se alongasse como está se alongando, a diretriz que eu passei é: vamos reavaliar os nossos programas, vamos ver quais programas têm desperdício e vamos, nos programas que forem ser lançados depois, vamos fazer que eles tenham o máximo rendimento possível. Exemplo, FIES. FIES chegou em 2014 a mais de 700 mil vagas. Em 2015, houve mudanças, primeiro efetuadas pelo ministro Paim, depois efetuadas por mim, que fizeram que, mesmo caindo o número do FIES de 700 e tantos mil para 300 e poucos mil, nós conseguimos dar o mesmo número de vagas nos cursos nota 5, que são os melhores cursos. Nós conseguimos reduzir o número de vagas em direito, que é uma área que é respeitável, claro, mas na qual muita gente jamais consegue passar no exame de ordem e então acaba tendo um diploma que não faz uso, e aumentamos em engenharia, saúde e professorado. Então foi possível, no caso do FIES, calibrar as carreiras mais importantes, os melhores cursos, nota 5, que é a nota máxima, e regiões do país mais necessitadas. Então você pode gastar melhor o dinheiro. Agora, é claro que nós estamos vivendo uma crise difícil. O Enem também sofreu com isso? O Enem não sofreu com isso. Não? O Enem, assim, teve praticamente nenhum corte, muito pouca coisa. A mudança principal que a gente fez no Enem é o seguinte: você tem gratuidade para a pessoa que declara pobreza. A pessoa não precisa provar nem nada, ela declara, tem gratuidade. Agora, 30% de quem se inscreve para o Enem não aparece. Então, são 2 milhões de provas jogadas no lixo. Então, eu mandei calcular, dá 2, 3 hectares de árvores abatidas, se não me engano, é isso, à toa. Então, o que nós fizemos? Nós eliminamos a gratuidade pelo ano seguinte se alguém pede e não aparece. Então, uma forma, eu até queria eliminar por 5 anos, quer dizer, não apareceu uma vez, fica fora um tempão sem ter gratuidade. Então, você tem que gastar melhor o dinheiro público. E há certos casos, são casos de excessiva generosidade, quer dizer, se uma pessoa vai fazer o Enem e não aparece, então ela não merece ser tratada com pão de ló. Entendi, não, porque teve também um aumento no valor da taxa. O que era necessário porque havia 12 anos não era reajustado, isso é um tipo de política que também tem que ser adotado.
você tem que reajustar os custos. E ainda reajustado, o Enem é muito mais barato do que exames de outro tipo, como os vestibulares remanescem de várias universidades. E o Enem é praticamente uma obra-prima na qualidade das questões. Ele não procura fazer o decoreba, ele procura fazer como que pegar a inteligência mesmo da pessoa. E meu maior orgulho foi divulgar o resultado do Enem, não naquela lista tola que começa assim, o maior Enem foi da faculdade, do colégio particular tal, que custa uma fortuna. Você nunca vai conseguir colocar seu filho, porque antes da mulher engravidar, ela já contratou a peso de ouro, vaga para o filho dela, que é rica. Então, nós fizemos uma situação. Quando você tem uma nota alta de Enem em condições muito difíceis, por exemplo, em condições econômicas extremamente difíceis, a média de quem vem do nível social econômico muito baixo é 400 e pouco no Enem. De quem vem de um nível social econômico muito alto é 600 e pouco. Independente de ter estudado ou não ter estudado, isso é uma média estatística. Continue assistindo a entrevista com o ex-ministro da Educação. Ele falou ainda sobre Base Nacional Curricular e também sobre a ocupação das escolas em São Paulo pelos alunos. E os estudantes tiveram uma reação muito saudável, que foi a de protestar. Eles protestaram, uma reação pedagógica.